Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx. E hoje a gente dá continuidade aos componentes, né, as ferramentas para análise de texto. No último vídeo aqui no canal eu ensinei como que a gente faz análise de sentimento. Hoje eu vou ensinar como é que a gente usa um componente para clusterizar os textos e classificar por ordem de importância das palavras que mais apareceram no texto para as que menos apareceram, tá bom? Então bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, aqui ó, eu tô com o mesmo text input que eu usei com vocês na última aula, o text para a gente fazer a análise de sentimento. Se você não viu, assiste esse vídeo antes, depois vem para esse, tá? Se você quiser aprender um pouco como é que a gente faz análise de sentimento no Alteryx. As análises dão esse tipo de resultado, né? Se o conteúdo que eu tô olhando naquele texto é um conteúdo neutro, positivo ou negativo. Aqui são os comentários que vocês deixam pra gente no YouTube, ó. Os 6 comentários que eu peguei no vídeo Aprendendo Alteryx do Zero, a maioria comentário positivo. Isso é muito bom para nós. Vamos agora aprender como é que a gente cria uma clusterização em cima disso, tá? Então a gente vai usar um outro componente da categoria Text Mining. Lembrando que essa é uma categoria que ela vai vir plugada numa licença de Intelligence Suite. Se você não tem essa licença na sua empresa, clica no link aqui embaixo, tem o Calendly do Cloud, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a conquistá-la, tá bom? Se você já tem, bora treinar com ela, tá? Então a gente vai vir aqui, vai pegar esse aqui, ó, Topic Modeling, tá vendo? Essa é a categoria, esse aqui é o componente que nós vamos usar nesse projeto. A gente clica nele, linka ele ao campo texto. Então aqui eu tenho um text input, só um minutinho que agora o Alteryx está lendo para entender. Eu tenho um text input com os comentários do YouTube, então eles estão aqui já devidamente traduzidos para o inglês. Aí eu vou conectar. E aí aqui eu vou dizer para o Alteryx qual é o campo texto que eu quero que ele clusterize, tá bom? Aqui eu vou falar para ele em quantos tópicos eu quero. Ó, eu quero que você clusterize o meu texto em 3, 4, 5 clusters. Eu vou definir, ó, se você passar o mouse aqui, ele até te fala, ó, select the number of topics you want to LDA to classify. Então, quantos clusters, quantos grupos você quer que ele faça? Vou pedir para ele fazer 4 grupos para mim. Pega meu texto e classifique em 4 grandes grupos. Aí, pessoal, na saída aqui, nós vamos ter 2 tipos de output desse componente, tá? O Interactive Chart, que ele vai criar esses clusters e vai mostrar pra gente no browse, ou o sumário de palavras relevantes. Então, ele vai colocar numa tabela a relevância de cada palavra para cada tópico, tá bom? Então, é como se a gente estivesse criando árvores do nosso texto e dentro de cada árvore ele vai classificar do maior para o menor o índice de relevância, tá? Aí aqui então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos deixar como Interactive Chart mesmo. Nestas outras partes aqui a gente não precisa mexer, tá bom? Ele mesmo já vai fazer a classificação. A gente dá um run nesse Topic Modeling. Vamos dar um run, ele vai rodar, ó, tá pegando o texto. Começou a fazer a classificação, ó, leu 50% do meu text input, processou a análise de sentimento e processou aqui o Topic Modeling. Vocês vão ver que a gente tem 3 saídas nesse componente, tá? A saída D é o resultado do que a gente pediu, né? Quais comentários ficaram em quais tópicos. Então, se eu clicar no D aqui, ó, eu vejo os comentários. E eu vejo numa árvore, ó, a relevância desses comentários para cada tópico. Então, repare que o primeiro, ele tem muito mais relevância, ó, 0,98 com o tópico 1 do que com o 2, 3 e 4, que ele tem 0,0034. O 2, por sua vez, ó, a maior relevância dele ficou no tópico 4. O 3, por sua vez, ficou aqui no tópico 2. O 4, no tópico 2. O 5, ele tem mais relevância com o tópico 1. E o 6 ele tem mais relevância com o tópico 2. Então, o Alteryx fez essa classificação em 4 clusters, 4 tópicos, tá bom? Como é que a gente analisa isso visualmente? É a saída R. Então, a saída R, ó, ele gerou um gráfico interativo para a gente conseguir enxergar. Só que a gente não vai conseguir ver esse gráfico aqui. Nessa saída, a gente vai ter que vir no In-Out, pegar um browse, um componente de browse, plugar esse componente de browse aqui nessa saída e dar um run. Então, na saída D, a gente viu como é que ficou a classificação e a relevância de cada texto para cada tópico, a relação entre eles.
Nessa saída R, a gente vai ter o cluster, a gente vai ter essa análise visual de palavra por grupo, tá? Por tópico. Então eu vou vir aqui agora no resultado do browser, eu vou clicar nesse botãozinho, New Window, com All Records, vou maximizar, e aí vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ele fez um gráfico aqui mostrando quais são as palavras que mais aparecem, ó. As top 30 que mais aparecem nos textos, então tem várias, ó. Então aqui é uma média de frequência. E agora a gente pode ver como que esses clusters se relacionam, pessoal. Então, ó, você tem uma relação no mapa, ó. O 2 está mais próximo do cluster 3 do que do 1. O 4 está mais próximo do 3 do que do 2. Então você tem esta árvore interativa. E aí, se esses clusters... Porque aqui, nesse caso, a gente só tem 6 comentários, né? Imagina que eu tivesse muitos textos, muitas palavras. Se eu tivesse interação entre elas, essas bolinhas iam ter intersecções. E aí você ia ver, o grupo 1 está parcialmente dentro do grupo 2 e um pedacinho no grupo 3. Então você conseguiria ver as intersecções. Nesse caso aqui, o Alteryx distribuiu totalmente distinto. E aí se eu passo o mouse, ó, eu vejo quais são as 30 palavras mais relevantes no cluster 2. Aqui eu vejo as 30 palavras mais relevantes no cluster 3, no cluster 4. No 2, ó, 31,7% das palavras do meu texto estão nesse daqui. No 4, 5,1% das palavras do meu texto, ó, como é que eu sei? Olhando aqui, ó. Se você clicar na bolinha, ele fixa, tá bom? Então, ó, dei um clique, 31% das palavras estão aqui, sendo que a palavra mais relevante é to, the e other. Aqui é uma questão que eu já explico para vocês, né? Igualmente eu consigo ver no 3, ó. Então, o que é legal, né? No 3 eu também consigo ver as palavras. E no 1 eu consigo ver também as palavras que mais se relacionam, as mais relevantes. O que é interessante aqui, ó? O grupo 1 tem 62% de todo o meu volume de textos, tá? Ficaram classificados no cluster 1. O que é legal desse tipo de análise? Quando você tem textos, às vezes as pessoas estão falando muito determinada coisa. E aí, quando você faz esse cluster, você consegue ver como é que as coisas se relacionam. Então, imagina que no cluster 1 eu tivesse palavras do tipo sensacional, muito bom, excelente, e no cluster 2 tivesse aparecido a aula, a didática, o professor. Se eu estivesse falando de produto, excelente, muito bom, sensacional, e no 2... esse produto de chinelo é espetacular, o material do chinelo é incrível, né? Ou atendimento é incrível. Se eu tenho num cluster as palavras atendimento e produto e no outro, próximo a ele, eu tenho sensacional, muito bom, eu consigo entender que, no geral, os meus clientes estão dando elogios para o meu produto ou para o meu serviço. Então, esse tipo de análise ele ajuda a gente a ver de forma visual as correlações, as interligações entre as palavras do nosso texto. Então, agora a gente está pegando o texto e dando um olhar quantitativo para ele, mensurando esses textos, tá bom? Coisa importante, pessoal, dica. Tá vendo? Aqui eu tenho muito artigo, muita preposição, coisas que eu não precisaria ter. Então, quando você trouxer o texto para cá, é interessante, de repente, você dar um replace, tirar artigo, tirar preposição, para que a sua clusterização fique a mais limpa possível, tá vendo? Você consiga entender. Olha como ele é inteligente, ó. Aqui que não tem essas palavras são preposição e artigos, ó, aqui para baixo eu tenho thank. Ó, alguém falou thank e alguém falou thanks. As duas palavras ficaram no mesmo cluster, no 1, tá vendo? Porque elas são próximas. Na 3, ó, no 3, vou clicar no 3, que é a menor parte da minha base, 1%, ó. Eu vou ter days, signature, student, eu vou ter also, free, gratuidade, ó, gratuito, falando do curso ser gratuito, efetividade, tá vendo, ó, oi. Então você vai tendo as correlações entre as palavras para cada um dos clusters e aí você consegue usar esse browser aqui para analisá-las, tá bom? Vou fechar então essa janela. Na saída 3 aqui, ó, na M desse componente, você tem o tamanho do seu modelo. Então, o nosso modelo aqui tem 44.646 bytes, tá? Tem uma outra saída que a gente poderia usar, que não seria com o browser, não seria interativa. Essa interativa eu gosto bastante porque, de forma visual, você consegue ver um pouco mais a relação entre as nossas palavras, né? Mas aqui, ó, eu consigo usar uma outra estrutura nesse Top Modeling, que é no Output eu escolher a opção de Word Relevance Summary, aqui, ó, tá vendo? Summary. Vou trocar para esse, vou dar um run novamente
E vamos agora dar uma olhada no novo resultado que o Alteryx vai mostrar para nós. Esse aqui não usa Interactive Chart, tá? A gente analisa a tabela mesmo nos resultados. O resultado é sempre no R de Result, tá? Então, o resultado vai estar aqui, ó, na saída R. Nesse aqui, o que ele faz, ó? Ao invés do gráfico, ele te traz todos os termos que ele identificou na sua base, ó. Então, eu tenho 95 termos. Ele vai trazendo aqui, ó, a relevância de cada termo em cada tópico. Lembra que na saída D eu tenho assim, ó, o comentário como um todo, a célula e a importância dela em cada um dos tópicos? Como que ele configurou 6 comentários em cada um dos clusters? Na saída R, ele vai aprofundar isso. O comentário tem mais a ver com o tópico 1. As palavras dentro do seu corpo textual, qual é a relevância delas em cada um dos clusters. Então, você consegue analisar por relevância, né? Lembrando que quanto mais negativo, menos relevante, quanto mais positivo, mais relevante, tá bom? É assim que a gente analisa estes caras aqui, tudo bem? Aqui, obviamente, né, pessoal, não tem uma clusterização perfeita, não deu um resultado tão maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho só 6 comentários, tenho vários artigos, várias proposições, então eu precisaria ter um corpo textual muito maior. Mas vocês veem que com isso aqui a gente já consegue fazer uma mineração de texto muito interessante, tá bom? Então essas são as duas saídas que a gente consegue usar nesse Top Modeling. Top Modeling Componente. Bom, pessoal, então esse foi o componente Topic Modeling. Espero que você tenha curtido. Talvez você nunca tenha visto isso no Alteryx antes, né? Se foi a primeira vez, conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Gostou desse tipo de vídeo? Quer ver mais vídeos sobre inteligência artificial, essa parte de Machine Learning dentro do Alteryx? Deixe um comentário aqui também falando sobre. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que é relevante. E eu vejo vocês na próxima semana. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.